e dignai-vos abençoar estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças. E assim, reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova à semelhança do Cristo ressuscitado, por Cristo nosso Senhor. Santo Padre, abençoa as cinzas. E sempre é bom recordar que essas cinzas, elas são dos ramos de oliveira do domingo de Ramos do ano passado. São guardados alguns ramos exatamente para que sejam queimados, se transformem em cinzas que hoje são colocadas sobre as nossas cabeças em sinal de conversão, de desejo de conversão. Primeiro a receber, naturalmente, é o Santo Padre. O cardeal Joseph Tonko é quem coloca as cinzas sobre aquele Santo Padre, e agora o Santo Padre coloca as cinzas sobre a cabeça do cardeal. O cardeal Joseph Tonko, ele é presidente do Pontifício Conselho para os Congressos Eucarísticos Internacionais e prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Padre por primeiro que recebeu as cinzas, como vimos, e agora, na sequência, Santo Padre, então, que impõe as cinzas aos cardeais, bispos, como também monges religiosos e para alguns fiéis. Cinzas, elas são sacramental desse desejo provocado por Deus em nosso coração, dessa mudança de vida, dessa disposição a não perder as graças que o Senhor nos dá para uma vida mais cheia dele e mais voltada ao serviço da Igreja, ao serviço da comunidade dos batizados. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra forte, Padre César, essa exortação, justamente no início da Quaresma, reforça aquilo que o Santo Padre ressaltou, que nós somos chamados a ser esse Evangelho vivo, vez que hoje, na nossa sociedade, em nossos dias, para muitas pessoas é o único Evangelho que elas leem. Daí a responsabilidade nossa como cristãos de sermos coerentes com a nossa fé, de sermos evangelhos vivos para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. Exatamente. A nossa responsabilidade é muito grande, quanto mais o ambiente não voltado para a fé cristã em que a gente vive. Exatamente aí, quando nos reconhece cristãos, nós somos esse evangelho vivo que as pessoas vão ler, através das nossas atitudes, das nossas palavras. Aí é a nossa responsabilidade de anunciar Jesus Cristo é muito grande. Padre César, podemos aproveitar até para ressaltar uma coisa óbvia, já que todos nós fazemos esta experiência. Esse convite à conversão nada mais é do que, na realidade, o convite perene da Igreja, a nossa resposta ao chamado de Deus à santidade. Santidade que é dirigida a todos nós. E todos nós fazemos essa experiência, daí o ser óbvio, de o quanto esta tarefa é difícil, porque quantas vezes a gente tenta ser santos e vê que as nossas limitações, as nossas fraquezas são tão grandes que muitas vezes parece realmente uma tarefa impossível. Mas o Santo Padre ressaltou justamente isso, que nós não devemos confiar nesta conversão, não devemos confiar somente em nossas forças, porque sozinhos não somos capazes
dizendo que essa conversão é possível porque Deus é rico de misericórdia e grande no seu amor. E que está como um Cristo que diz que bate a porta, espera, não? Nós que devemos bater a porta e que Deus está pronto para nos conceder as graças de que necessitamos, justamente para que tenhamos a força necessária para essa conversão cotidiana. Então, é uma grande alegria, exatamente a gente que tem consciência de sua fraqueza, dos próprios pecados, a gente saber que mais importante que tudo isso é a misericórdia e a graça de Deus. Essa conversão, evidentemente que ela precisa do nosso esforço, mas a gente responde à graça de Deus. Portanto, devemos confiar sempre no Senhor, na sua bondade, essa conversão, né? Rezar isso, pedir isso para nós, para os nossos parentes, nossos amigos, aquelas pessoas que nós amamos, estimamos, para que elas respondam a essa graça de Deus, que essa graça está sempre presente. Deus é bondade, né? Depende de que a gente abra o coração, abra a mente, diga sim ao Senhor. Depende de nós acolhermos essa graça para dar essa resposta que será a salvação, a felicidade nossa, agora e sempre. Padre César, ressaltando ainda esse aspecto da conversão, que na realidade é o núcleo desta exortação da Igreja na abertura da quarta-feira, na abertura do período quaresmal, o Santo Padre ressaltou uma coisa também muito importante, dentre outras. O nosso mundo precisa ser convertido por Deus, precisa de seu perdão, de seu amor, precisa de um coração novo. Esse convite que a igreja nos faz, esse coração novo, aquilo que pede o salmista no Salmo 50, não? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. O salmista que pede a Deus que lhe dê um coração novo. E o Papa que ressalta isso diante de uma sociedade na qual muitas vezes não há lugar para Deus. Uma sociedade em que Deus muitas vezes é visto como um empecilho, como alguém que, se não tolhe, pelo menos limita a minha liberdade. E o Santo Padre que ressalta então que o mundo precisa dessa conversão, precisa do perdão de Deus, do seu amor, desse coração novo. Então, é o velho pecado da soberba de querer ser igual a Deus, ou até querer ser mais que Deus, se isso é possível, né? Exatamente, claro que é impossível, mas exatamente a gente recorda a história de Adão e Eva, a gente recorda o que é o pecado, é essa soberba, né? E quando que, até para ser santo, o homem deve contar com a graça de Deus. Se Deus não der essa graça, não é o nosso esforço que vai nos levar à santidade. Portanto, a humildade, essa atitude da quaresma, de o que é humildade, né? O famoso o humus, o pé no chão, o pé na terra, né? Exatamente isso é necessário ao homem que tenha consciência de que ele é grande, né? É a imagem e semelhança de Deus, mas ele é homem, né? Ele não é o Criador, ele é a criatura. Exatamente é isso aí que o homem, mais do que nunca o homem de hoje, precisa ter essa consciência, né? Toda a nossa filosofia, todos os nossos estudos, a nossa ciência, muitas vezes isso faz com que a soberba tome conta do pensamento. E aí uma sociedade marcada pelo progresso, marcado pelo conhecimento da ciência, infelizmente também fica marcado por essa soberba, por dizer que Deus não existe, ou que Deus, se existe, ele incomoda, que aquilo que é religioso fica à parte, não deve se misturar com a vida da sociedade. É um querer alijar Deus exatamente. Ele que é a lucidez, ele que nos dá essa felicidade. E aí vem o pecado, né? Vem a desgraça do ser humano. Exatamente, dentro dessa posição empirista em que tudo aquilo que foge ao crivo da experiência, aquilo que não pode ser comprovado, portanto, não pode ser considerado ciência, não pode ser considerado como ontológico. Padre César, agora vale a pena ressaltar, creio, que, na realidade, esse chamado à conversão, e que vai calar justamente nesse convite perene da santidade, convite que é feito a todos nós, que, ao mesmo tempo, não nos é pedido nada de extraordinário. Deus não pede nem espera de nós nada de excepcional. Apenas ser homem. Apenas sermos seres humanos,
nos comportarmos como filhos e irmãos. É isso que o Senhor nos pede. E é exatamente isso que vai preencher o nosso coração. Não são os conhecimentos, não é uma sociedade consumista, não é tudo aquilo que a gente conhece, que a gente fala, não é isso. É exatamente você saber que Deus é seu Pai. Você ter um relacionamento íntimo com Deus. E saber que o outro é seu irmão. Viver esse relacionamento fraterno. A felicidade está aí. Né? Terminada a imposição das cinzas, o Santo Padre, né, e os seus ajudantes lavam as mãos para que possa continuar a celebração eucarística. Importante também a gente recordar, foi falado isso, mas no Brasil hoje começamos a campanha da fraternidade com esse tema da ecologia, em que o homem ele administra esses bens que Deus deu, administra para todos, mas ele não pode ser aquele que ele explora no sentido de que ele se torna o dono, o proprietário. Não. Ele é o administrador. Esses bens que Deus nos deu, essa natureza, é para que todos nós possamos viver bem, usufruir. Então é um tempo, né, em que a igreja nos dá para que a gente tome consciência da nossa responsabilidade por tudo aquilo que existe. E, evidentemente, temos de começar pelo respeito ao ser humano, que é o ápice da criação. Exatamente, Padre César. E a esse propósito, justamente, a Igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, desde 1964, oferece a cada ano, neste período forte da Quaresma, um tema e um lema para, sempre a partir de um tema de atualidade, para a nossa reflexão, debate, e depois, naturalmente, não ficando somente na reflexão, mas também apresentando pistas de ação. Retomamos posteriormente o tema. Oremos a Deus Pai, planos de amor para todos os seus filhos. Ricordati della tua Chiesa. Recordai vossa Igreja. Protegei o nosso Papa Bento. Suscitai operários para a vossa missa. Guida i passi dei catecumeni. Abbi pietà Guiai os passos dos catecumenos. Aiuta l'incredulo che Tende vorrebbe piedade credere. do cristão que titubeia. Ajudai o incrédulo que deseja crer. Custodisci i popoli nella pace. Guardai os Illumina povos i na paz. legislatori e i governanti. Iluminai os legisladores Liberaci e dal governantes. male. Livrai-nos do mal. Soccorri i poveri, consola gli afflitti. Socorrei os pobres. Difende Consolai gli os orfani aflitos. e le vedove. Defendei os órfãos e as viúvas. Sostieni coloro che sono nella prova. Sustentai Salva-ci dalla aqueles que morte se encontram em provação. Dona ai defunti Salvai-nos da morte la vita repentina. eterna. Dai aos defuntos a vida eterna. Na vossa misericórdia, ó Pai, acolhei a súplica que a Igreja leva até vós no início da penitência quaresmal.